Gente, então, primeiro, até antes de eu começar aqui, queria me apresentar. Então, meu nome é Natália, eu sou consultora de parcerias aqui na Acreditas. Eu sou a consultora da parceria da Velox, então, sou o ponto focal aqui de vocês dentro da Acreditas. Eu e a Tamires, a gente vai trabalhar aí muito em conjunto. A Tamires do lado de vocês e eu aqui do lado da Acreditas, para a gente poder acompanhar e viabilizar aí todas essas operações, tá bom? Antes de mais nada, contando um pouquinho para vocês o que eu separei para o treinamento de hoje, eu queria primeiro contar um pouquinho sobre o momento que a Acreditas está, de uma forma bem rápida, que eu acho super importante vocês saberem também o momento que o parceiro está, né? Agora que vocês passam a trabalhar com a gente. Depois eu vou dar um pouquinho ali num macro sobre o empréstimo com garantia, então mostrar a diferença ali, qual que é o segredo desse empréstimo, e aí a gente entra de fato dentro dos dois produtos. Primeiro eu vou passar sobre o empréstimo com garantia de imóvel e depois com de veículo, tá bom? E aí, surgindo dúvida, fiquem super à vontade. Vamos lá. Então, aqui, gente, falando um pouquinho, né, sobre Acreditas, o que é o nosso fundador, que é o Sérgio Fúrio, sempre disse, né, que o brasileiro ele não é muito endividado, ele é mal endividado. Então, a gente vai ver aqui até no próximo slide que a gente consegue comparar aí com outras modalidades de empréstimo e mostrar como que esse é um crédito de qualidade que a gente fala ali para o nosso cliente, né? Então, o grande propósito da Acreditas e o que move aqui a empresa diariamente é a gente poder viabilizar essas novas conquistas dos clientes e agora, junto com vocês, a gente quer viabilizar isso em parceria. A Acreditas tem 9 anos de mercado, tá? Então, 9 anos de experiência. A nossa última rodada de investimento foi no ano passado, foi de 255 milhões de dólares. E aí, com isso, a gente está aí já com a empresa com mais de 2 mil tripulantes, que a gente fala, né? Que são mais de 2 mil funcionários. E a Acreditas tem presença em 3 países. Então, a gente tem alguns escritórios no Brasil, escritório no México e na Espanha. E a última grande novidade aí que a gente trouxe para o mercado foi a aquisição da Bicred, que já era uma empresa consolidada no mercado de home equity, né? Então, com isso, a gente trouxe algumas novidades aí para o empréstimo com garantia de imóvel, tá bom? Então, esse aqui é um pouquinho do panorama da empresa hoje, que eu acho super importante vocês saberem aí, entenderem esse momento da Acreditas. Agora, gente, falando um pouquinho para vocês sobre o empréstimo com garantia, né? Que é o que a gente oferece aqui para os nossos clientes. O grande diferencial e que a gente fala que é o segredo nessa modalidade de empréstimo está na própria garantia. Por quê? Quando o nosso cliente está utilizando o bem que ele tem ali para alienar a instituição, com isso a gente consegue criar ali um relacionamento com ele, é uma relação de confiança, onde ele está alienando o bem dele aqui conosco e a gente consegue liberar dessa forma mais dinheiro e um prazo maior para ele. E aí aqui, gente, acho que mais importante do que a gente entender ali o comparativo, né, e a qualidade desse tipo de empréstimo, é a gente sempre deixar muito claro para o nosso cliente que ele está alienando o bem dele, que às vezes ele tem ali o carro dele na garagem, ele nem sabe que ele conseguiria ter acesso a um crédito com mais qualidade ali, de uma forma mais saudável financeiramente para ele, tá? Mas ele tem muito aquela ideia de que, não, eu não vou fazer empréstimo com garantia, eu estou colocando o meu bem lá, eu vou perder meu bem. Então, a gente sabe hoje, a gente lida com essas objeções diariamente aqui na Acreditas, da pessoa achar que ela está perdendo o bem dela. E não é isso. Ela está colocando por um tempo bem alienado a essa instituição para a gente conseguir liberar um valor ali maior para ela num prazo maior. Ou seja, ele vai continuar usando o carro dele ou a casa dele da mesma forma, o bem vai continuar no nome dele. Só vai ter nos respectivos documentos uma observação de que aquele bem está alienado a Acreditas. É essa a única diferença. Assim que ele terminar de pagar as parcelas dele aqui com Acreditas, a gente vai lá e vai dar baixa nisso. Então, é desmistificar um pouco essa ideia que os clientes também têm do crédito com garantia. Então, acho que isso é super importante. Eu já gosto de trazer aqui desde o início para vocês, tá? E aí, com isso, então eu estou colocando o meu bem ali, além de vocês conseguirem liberar mais dinheiro em um prazo maior, qual que é a grande diferença? Então, aqui eu trago um comparativo para vocês das taxas ao ano com relação a outras modalidades de empréstimo. Então, aqui, como a gente está falando com bem garantia, a gente está falando ali de 10 a 12, um pouquinho mais de 12% ao ano, comparado a um empréstimo pessoal que pode chegar a 120%, até um cheque especial que ultrapassa os 320% ao ano de juros.
Então, aqui é o que a gente fala de que ele vai entrando numa bola de neve e ele vai parar numa dívida imensa, muito maior do que aquela que ele entrou no início. E aí a gente traz o crédito com garantia justamente para oferecer uma qualidade ali para ele com taxas melhores, tá bom? Então, aqui, dando esse panorama aqui para vocês dessa qualidade de quando a gente está falando dessa modalidade. E aí, por que as pessoas recorrem, né? Então, gente, pelos maiores e diversos motivos aí que vocês podem imaginar, a gente recebe clientes aqui diariamente para refinanciar dívida. Então, a gente tem aquele cliente que quer trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, por exemplo. Para investir no negócio. Então, a gente tem cliente que quer capital de giro, ou ele quer até abrir uma franquia nova, por exemplo, e está faltando uma graninha ali para ele poder fazer esse investimento inicial. Ele recorre ao empréstimo com garantia. Para reformar imóvel e para sonhos em geral, né? Então, para realizar uma viagem, às vezes um estudo. Antes da pandemia, a gente tinha muitos pais recorrendo ao empréstimo com garantia para poder pagar ali o intercâmbio do filho. Então, isso aqui eu trago mais para vocês entenderem que a gente consegue ajudar eles em todos os motivos que eles precisarem, eles podem recorrer aqui a gente. Eles tendo esse bem, a gente consegue analisar aqui e ver a viabilidade para poder liberar esse empréstimo para eles, tá bom? Então, sempre importante, até antes mesmo da gente entrar aqui nos nossos produtos, sempre ter em mente que para a gente conseguir atender esse cliente, ou seja, para a gente cadastrar ele aqui na Creditas, para ele passar pelas análises, ele precisa ter ou um imóvel em garantia, ou um veículo, desculpa, em garantia. Então, esses bens precisam estar esse cliente ele já precisa ter esse bem para ele poder estar elegível aqui na Creditas, tá? Então, esse só que a gente precisa ter em mente aí para esses produtos financeiros, tá bom? Agora, entrando de fato no nosso crédito com garantia de imóvel. Então, só recapitulando, a gente passou ali um pouquinho do momento da Creditas para vocês conhecerem um pouco mais da empresa. A gente passou um geral sobre o crédito com garantia em si e o comparativo dele com outras modalidades, os motivos que a gente consegue ajudar aí, né, a atender esses clientes, e agora, de fato, a gente entra a fundo aí nos nossos produtos. O primeiro dele que eu vou falar é o garantia de imóvel, tá bom? Então, vamos lá. Passando algumas políticas e regras aqui para esse cliente estar elegível, tá bom? Então, a gente consegue um crédito de até 60% do valor do imóvel, tá? A gente vai disponibilizar diversos materiais aí para vocês, tá, gente? Até esse que eu estou apresentando, ele vai ser disponibilizado para vocês também, tá? Já tem aí lá na EAD, viu? Na nossa intranet já tem, tá na. Pode perfeito. deixar isso para eles. Então, já tá lá, gente, para vocês consultarem. Então, crédito de até 60% do valor do imóvel, tá? As nossas taxas de juros, a mínima, né? Então, a partir de 0,85% ao mês, tá? Mais o IPCA, que é o indexador de reajuste que a gente utiliza aqui na Creditas, tá? E aí, gente, o que é importante aqui a gente sempre tem em mente? Essa aqui é a nossa taxa mínima, então ela é a partir de 0,85%. Essa taxa, ela vai variar de acordo com a operação, dependendo daquele perfil do cliente, tá? Aqui, para ambas as operações, a gente sempre tem que ter em mente que quanto maior o risco, maior a taxa de juros dela. Mas hoje a nossa mínima aqui, ela tá a partir de 0,85 ao mês, tá bom? Os nossos prazos, então a gente tem prazos longos aqui, né? Então, de 60 até 240 meses, tá? E a gente aceita imóveis a partir de R$150 mil. Então, gente, esse aqui é o valor mínimo, tá? Às vezes pode acontecer, Natália, eu cadastrei um cliente na plataforma, mas ele foi negado. O que aconteceu? Quando a gente vai ver, né? Às vezes ele não é que nem que ele foi negado, ele não foi nem aprovado ali na pré-qualificação que a gente fala, né? Aí a gente vai ver, o imóvel dele foi cadastrado ali, o valor do imóvel é 130 mil. Nesse caso, a gente não consegue atender. Então, sempre se atentar a essa regrinha aqui, que são imóveis a partir de R$150 mil, tá bom? Aqui, gente, a gente tem carência. Não sei se todos vocês sabem, a maioria dos nossos clientes não imaginam que existe isso. E essa aqui é até uma dica comercialmente falando para vocês, né? De que é algo que chama muito a atenção dos nossos clientes quando a gente está falando desse produto para ele. Então, o cliente, ele tem 3 meses para começar a pagar a primeira parcela. Ou seja, ele tomou um empréstimo aqui com a gente, ele assinou o contrato com a gente,
ele vai ter 3 meses para poder se planejar, para poder colocar ali nos gastos dele ali, né, que ele tem para arcar, só dali 3 meses. Então, muitas vezes o cliente chega e fala, nossa, mas eu já vou pegar aqui o empréstimo, e aí no mês que vem eu já tenho a primeira parcela para pagar? Não. A gente dá esse prazo aí para ele, né, esse período aí de carência, justamente para ele poder se planejar e acomodar ali para não prejudicar a saúde financeira dele, tá bom? Então, essa é uma dica que eu sempre deixo aí para vocês usarem com os clientes, que eles nem imaginam que existe essa possibilidade, tá? Oná. Oi. Aqui você falou que geralmente é a pergunta que eles fazem, tá? Imóveis a partir de 150 mil. Mas qual é o mínimo liberado, o crédito mínimo? Ah, entendi. 30 mil reais. Perfeito, obrigada. Para essa modalidade, tá? Imagina. Depois a gente vai ver lá no veículo que é de 5 mil, tá, gente? Mas aqui é só falando de imóvel, tá bom? Aí, gente, a gente trabalha em termos de amortização, tanto a price quanto a saque. Então, não tem nenhuma restrição aqui, o cliente pode seguir por qualquer uma delas, tá? Agora, falando de critérios, tá, gente? Nossa idade. Então, o que é essa regrinha da idade? A gente tem a idade máxima da operação, ou seja, a idade do cliente mais o prazo que ele tem para pagar, tá? Aqui, o máximo é de 80 anos, ou seja, eu tenho um cliente aqui que ele quer pagar em 10 anos esse empréstimo. Então, ele pode ter no máximo 70 anos de idade, porque aí somando os dois, a gente tem a operação de 80 anos, tá bom? Só você tentar essa regrinha. Às vezes, gente, pode acontecer de chegar um cliente com mais idade, por exemplo, que a gente não conseguiria fazer em 240 vezes, né, 240 meses para ele, porque ultrapassaria os 80 anos. Mas às vezes a gente consegue liberar ali 60 vezes, por exemplo. A gente libera, não tem problema nenhum. A gente só precisa se atentar aí à idade mesmo da operação, tá bom? Comprometimento de até 35% da renda do cliente, tá? Então, a gente sempre, aqui, gente, é muito pautado na saúde financeira desse cliente, tá? Hoje a gente entende que não é saudável comprometer mais do que 35% da renda dele. Então, a gente tem esse máximo aí de comprometimento para a gente poder liberar o crédito para ele, tá bom? A gente aceita imóvel que ainda esteja financiado, tá? E aí, gente, aqui é um pouquinho mais, não é nem complicado, mas eu acho que é mais fácil da gente entender quando a gente vê um exemplo na prática. Então, vou pedir só para vocês segurarem um pouquinho, que eu trouxe um slide aqui com um exemplo para eu mostrar para vocês como vai funcionar se chega um cliente que quer um crédito, mas que o apartamento dele, por exemplo, ainda está financiado, tá? Então, eu vou mostrar o exemplo para vocês. A renda mínima necessária para essa operação é de 3 mil reais, tá? Só que aqui, gente, em operação de imóvel, o cliente pode compor renda com familiares de primeiro grau. Ou seja, Natália, eu tô com um cliente aqui, ele quer fazer um home equity, né? Ele quer fazer um empréstimo com garantia de imóvel, mas a renda dele é de R$ 2.500. Ele não atinge a renda mínima. Aí, às vezes, a gente vai conversando e vê que ele tem ali o pai dele, por exemplo, que poderia compor renda com ele, que é um parente de primeiro grau. E aí, o pai recebe mais R$ 2.500. E aí, a gente vai ter R$ 5 mil e atinge a renda mínima. Então, é isso que a gente fala de compor renda, tá? Então, a gente pode juntar ali parentes de primeiro grau para compor essa renda e conseguir atingir a renda mínima aí para viabilizar para o cliente, tá bom? Aí, gente, aqui, não sei se vocês lembram, no comecinho eu falei que o Robcred, a gente está trazendo algumas novidades aqui para Creditas. Então, a Creditas, o nosso empréstimo, ele sempre foi destinado para pessoa física, com o imóvel também em nome de pessoa física. Só que agora, com a chegada da Bicred, a gente está começando aos poucos trabalhar operações de PJ, tá? Ou o imóvel em nome de PJ, ou a solicitação em nome de PJ. É algo bem novo, bem embrionário. Então, eu já até trouxe aqui para vocês nesse material, que quando surgir alguma operação do lado de vocês que tenha um PJ, pode ou me acionar ou acionar a Tamires, a gente dá a continuidade aqui do nosso lado, porque aí a gente faz indicação de uma forma diferente.
Para vocês não muda nada, mas eu já trago isso aqui porque como é super recente, eu já queria trazer essa novidade para vocês saberem que se surgir uma operação aí PJ, a gente pode analisar aqui do nosso lado sim, tá bom? Para imóvel. Então, essa é uma novidade aí que eu estou trazendo em primeira mão para vocês. Perfeito. Então, passamos os critérios. Agora, falando um pouquinho de imóveis que são aceitos como garantia, tá? Então, gente, nos materiais, eu não sei, Tamires, se já tem a lista das cidades que a gente atende lá no EAD para eles, tem? Tem, já tem lá. Perfeito. Então, gente, ó, lá nos materiais já está disponível para vocês a lista das cidades que a gente aceita. Então, tem algumas. A única região que a gente não aceita ainda é a região norte. Nas outras regiões do Brasil, a gente tem operação, tá? E nessa lista consta todas as cidades. São muitas, tá? São mais de 500 cidades, mas estão todas listadas lá. Então, para esse imóvel ser aceito, ele precisa estar em uma dessas cidades, tá? E ter aquele valor mínimo de 150 mil que eu falei para vocês, tá bom? Uma perguntinha. Oi? Eu te interrompendo novamente. Não, pode ir lá, vai lá. Porque são perguntas que eles me fazem, então eu quero deixar claro para eles como que vai funcionar. Por exemplo, aqui as cidades que você falou, tem várias cidades, lá na IAD a gente já colocou lá, é uma planilhinha, tá, pessoal? Então vocês vão ter que verificar, abrir, baixar essa planilha, tá? Vai abrir em Excel. E aí, Nai, eu gostaria de saber se tem quantidade mínima de habitantes para atuar. Tá. A gente tem, a regra principal aqui da Acreditas, são de cidades com a partir de 100 mil habitantes, mas vocês podem encontrar nessa lista algumas cidades que tenham menos de 100 mil habitantes por conta da liquidez da cidade, que é uma boa liquidez. Então, pode ser que tenham cidades aí com menos de 100 mil habitantes, mas a grande maioria tem a partir de 100 mil, tá? Perfeito, obrigada. Imagina. E aí, acho importante também, tá, gente, que às vezes vocês podem falar assim, nossa, Natália, a minha cidade em específico não tá na lista, mas eu atendo clientes de várias outras cidades que estão na lista. Não tem problema nenhum, tá, gente? O imóvel que tá com garantia que precisa estar dentro dessa cidade atendida. Não necessariamente você tem que estar nessa cidade atendida, tá bom? Só para ficar claro para todo mundo. Eu, por exemplo, aqui a gente não atende a região norte. Só que eu tenho vários parceiros meus que têm escritório na região norte, mas eles têm essa operação nacional, então eles atendem clientes aí do Brasil todo. Não é porque que eles estão na região norte, que a gente não está atendendo no momento, que eles não vão poder trabalhar. Então, fiquem super tranquilos que é a cidade que o imóvel precisa estar, tá bom? E aí, aqui, gente, falando um pouquinho de perfil ali do imóvel, então a gente aceita tanto imóvel residencial quanto comercial, tá? Então, sala comercial, escritório, casa, apartamento, todos esses são aceitos, tá? Aí, o que eu gosto sempre de reforçar aqui, terrenos. A gente faz com terrenos, mas eles precisam estar dentro de condomínios, tá? Fora de condomínio, Acreditas ainda não atua, tá bom? Eu gosto sempre de reforçar, a gente sempre deixa aqui escrito, mas eu gosto de reforçar para vocês, tá bom? E aí aqui também, a título de curiosidade, que pode surgir dúvidas aí ao longo do processo, alguns imóveis que vêm com bastante dúvida aqui para a gente, se a gente aceita, mas que a gente não aceita, tá? Então, imóveis que ainda não estão acabados ou averbados, tá? Então, tem às vezes, você fala assim, Natália, tem um cliente que o imóvel está construindo aqui o imóvel. Vocês aceitam? Não, porque esse imóvel ainda, muito provavelmente, ele não tem o habite, e a gente precisa. Então, quando ele não está acabado, ele está fora da política da Acreditas, tá? E aí, por exemplo, imóvel em zona rural, galpão, escola, hospital, isso são imóveis que surgem aí de dúvida do lado de vocês, mas que a gente ainda não atua aqui do nosso lado, tá bom? Então, eu deixo sempre... Posto de gasolina não entraria, né? Como não garantia. Entra. Posto de gasolina não entra. Tá bom? Tá, ok. Boa. Aí, gente, aqui, então, vou dar... Então, agora a gente passando aí os perfis de imóvel, eu vou voltar lá naquele exemplo dos imóveis que ainda estão financiados, que eu falei para vocês. Então, gente, ó, eu trouxe esse exemplo aqui falando de imóvel, mas isso serve para o veículo também, tá? Eu só não coloquei para não ficar muito pesado, muito conteúdo assim para vocês, mas eu vou dar esse exemplo aqui falando do imóvel, mas esse exemplo poderia servir para veículo que ainda estejam financiados também, tá?
Então, vamos lá, Natália, eu tô com um cliente aqui, ele tem um apartamento na cidade de São Paulo, tá? Só que ele ainda está financiado. O que a gente pode fazer? Então, a gente vai analisar, a gente vê que a gente consegue atender a operação, e aí esse imóvel foi avaliado em R$ 1 milhão, tá? A gente consegue liberar o máximo para ele, que é os 60% do valor do imóvel. Ou seja, a gente consegue liberar 600 mil aqui para ele, tá? Só que o que acontece? A gente vai liberar os 600 mil. Só que ele ainda tem financiado 200 mil numa outra instituição financeira. Como que funciona essa operação, gente? É o que a gente chama de operação de interveniente quitante, que é o IQ, tá? Então, a gente vai orientar o cliente, tá? Ele vai entrar em contato com essa instituição financeira que o imóvel dele está financiado, vai solicitar um boleto de quitação desse valor, tá? Então, ele vai falar, olha, eu quero quitar o que tem aí financiado. Eles vão gerar o boleto. Então, eles geram esse boleto aí do valor de R$ 200 mil. O cliente entrega esse boleto aqui para a Creditas vai intervir e quitar os 200 mil, por isso que chama IQ, tá? Então, a Creditas vai intervir, quitar os 200 mil, tá? Então, a gente fala, quitou, a gente aliena o apartamento a Creditas, e aí, vocês vão falar, tá, você liberou 600 e pagou 200, e os 400? A gente libera esse restante como crédito para ele, que é o que a gente chama que seria o troco, tá bom? Então, assim, gente, qualquer operação que o bem ainda esteja financiado, a gente precisa quitar ali, por quê? Porque esse bem, se ele está financiado, ele está alienado a outra instituição. Então, a gente precisa quitar para alienar ele a Creditas, porque ele não pode ficar alienado a duas instituições financeiras ao mesmo tempo. Então, sempre tenha em mente que quer fazer com um imóvel ou um veículo que esteja quitado, a gente pode fazer, mas parte desse crédito que a gente liberar, primeiro a gente quita o que está em aberto e depois a gente libera o restante para ele, tá bom? Ficou claro aqui, gente? Eu acho ficou, que Thalita. Eu só tenho uma dúvida. Tá. Esse bem, que seja o imóvel ou que seja o veículo, ele vai precisar de um avalista para poder dar esse valor? Como que funciona? Vocês mandam um avalista ou é o valor que está no documento? Ah, não. Ele tem que passar por vistoria, tá? Tanto o imóvel quanto o veículo, a gente tem uma etapa de vistoria aqui, e é uma empresa terceirizada que realiza aqui pra gente, tá? No caso do imóvel. E no caso do veículo, é o próprio cliente que tira as fotos, e aí eu vou até falar para vocês um pouquinho mais de como funciona essa autovistoria, tá? Mas não tem custo para o cliente, tá bom? E é uma empresa terceira que faz a vistoria, que avalia o imóvel. Tá bom? Então, aqui nesse caso, o exemplo que eu dei, que a gente avaliou o imóvel em R$ 1 milhão, isso aqui foi a nossa etapa de laudo aqui, por exemplo, tá? Então, a gente avaliou aqui, a empresa deu laudo para Creditas de que o apartamento valia 1 milhão, e aí a gente conseguiria liberar para essa operação, comportaria liberar 600 mil para ele, tá bom? Mas tem essa etapa sim. Boa. E aí, gente, a mesma coisa vai valer para o veículo. E importante também, quando que essa operação não daria certo? Por exemplo, a gente consegue liberar para o cliente 200 mil reais. Só que ele ainda precisa pagar 250 ou 300. Então, a operação não dá certo quando o valor que ainda está financiado, ele é maior do que o que a gente consegue liberar para o cliente, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no veículo agora. O cliente chegou aqui, colocou o veículo, a gente viu que a gente consegue liberar 30 mil reais para ele. Só que o que acontece? Ele tem 40 mil ainda financiado desse veículo. Então, a gente não consegue fazer. A gente conseguiria fazer se fosse um valor menor do que esses 30 mil aí que a gente consegue liberar, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa quitar o financiamento para ele, tá? Boa. Vamos passando. Gente, falando de documentação inicial necessária, né? Quais são os documentos que a gente vai solicitar ali para análise de crédito desse cliente, tá? Então, a gente vai solicitar a documentação pessoal com foto, tá? E aí, aqui eu deixo até um sinalizado que é do proponente, então da pessoa que está solicitando, e de todos os donos do imóvel, tá? Então, por exemplo, às vezes você tem uma operação que eu por exemplo, vou colocar um apartamento aqui com garantia.
eu sou o proponente, eu que estou solicitando. Mas meus 2 irmãos também estão, né, também possuem esse apartamento, também está no nome deles. Então, a gente também precisa da documentação desses 2 irmãos aí da operação, tá bom? Então, documento pessoal com foto, comprovantes de renda, e aí, gente, aqui a gente tem um checklist também, depois eu vou checar com a Tamires se já está lá para vocês, se não eu mando. Esses comprovantes de renda, eles vão variar aqui, ó, a gente até deixa sinalizado, de acordo com a atividade profissional. Então, por exemplo, é um CLT, ele vai comprovar renda através dos olerites, por exemplo. Se a gente está falando de um empresário, ele vai comprovar renda através dos extratos bancários dele. Então, esses comprovantes, eles só vão variar ali dependendo da profissão, tá? Mas é tanto olerite quanto extrato bancário, não tem problema, a gente pode comprovar essa renda, tá? E para autônomo? Extrato, faz sim. Extrato bancário também. Tá bom? Gente, por exemplo, profissional liberal, autônomo, empresário, aposentado, a CLT, todos esses a gente atende, de funcionário público. Então, a gente atende, só vai mudar mesmo aí essa comprovação de renda, tá bom? O imposto de renda e o comprovante de estado civil. Aí pode ser a certidão de casamento, ou se for solteiro, a de nascimento. E aí, o que a gente vai solicitar do imóvel? A capa do IPTU e a matrícula, tá? Essa ficha cadastral completa aqui é o cadastro inicial que vocês fazem do cliente. Então, ele já vai estar preenchido, tá? Então, esses aqui são os documentos que a gente solicita ali para análise de crédito do cliente, tá bom? Aí, gente, agora eu quero fazer de uma forma resumida aqui, só para vocês entenderem todas as etapas que tem aqui na esteira da Acreditas, que esse cliente de vocês vai passar. Eu acho importante vocês saberem, porque a gente sabe que às vezes o cliente fica ansioso, aí eles ficam, tá, e agora? Qual que vai ser a próxima etapa? Então, é legal para vocês terem isso aqui em mente de quais são essas fases que eles vão passar, tá? Então, vocês vão cadastrar o cliente aqui na Acreditas, então o cliente entrou na Acreditas, a primeira etapa é o consultor, então a gente tem todos os consultores nessa esteira especializados no produto que vão atender e dar todo o suporte para o cliente, tá? Então, a gente cadastrou o cliente. Esse consultor vai entrar em contato para confirmar todos os dados, colher autorização ali para análise de crédito, tá? Então, o cliente precisa autorizar a Acreditas, analisar ele no Banco Central, no Bacen, tá? E aí, o consultor colhe tudo aí nessa ligação com ele, tá bom? Aí, o consultor falou com ele. Assim que o cliente mandar todos aqueles documentos que a gente solicitou e já ter autorizado a análise de crédito, a gente roda ele aqui na análise, tá? Essa análise dura, no máximo, um dia útil, tá bom? O cliente passou pela análise de crédito, foi aprovado, ele vai já para realização do laudo, que é a vistoria, né? E aí, aqui, então, a gente vai realizar a vistoria, como eu tinha falado aquela hora para tirar a dúvida, né? A gente trabalha com empresas terceirizadas. Esse engenheiro, a empresa, né? Ele vai combinar com o cliente o melhor dia e horário para o cliente. Ele vai até o local, realiza ali a vistoria. E aí, de 2 a 3 dias úteis, eles enviam um laudo aqui para Acreditas, tá? E aí, gente, lembrando, o cliente não tem custo nenhum com essa vistoria, tá? Então, recebido esse laudo, aqui a gente consegue passar uma proposta de fato ali para o cliente, tá? Ele já pode ter recebido simulação, sem problemas. Mas, de fato, após o laudo, aqui a gente consegue passar a proposta para ele. Por quê? A gente já analisou ele financeiramente aqui na análise de crédito, a gente já sabe como que está a saúde financeira, como que está o comprometimento dele, tá? A gente já realizou o laudo, ou seja, a gente já sabe o valor que foi avaliado o imóvel e o tanto que a gente consegue liberar para ele de dinheiro, ou seja, a gente consegue fazer a proposta, falando, a gente consegue te liberar tanto, com esses prazos, ficariam essas parcelas, nessa taxa. E aí a gente vê ali o que o cliente prefere, o que ele vai escolher, tá? Mas só para vocês saberem, aqui, de fato, a proposta chega para ele. Em paralelo, enquanto a gente liga para ele, faz proposta e tudo mais, a gente já começa a rodar a última análise, que é a análise jurídica, dele. Então, essa é a última etapa. Então, a gente já vai rodando ela paralelamente, tá? E aí, gente, com todos esses processos, né, todas essas etapas, aprovado,
e o cliente, de acordo com a proposta, ele escolheu ali o melhor prazo para ele, a gente segue para a assinatura do contrato, tá bom? O cliente assina o contrato e aí vai depender, tem cliente que gosta de ir até o cartório, assinar, fazer tudo ali direitinho, mas a gente tem correspondentes também que podem ir até o local onde o cliente está para colher a assinatura dele, tá? E aí, gente, assinou o contrato, até aqui é o prazo com acreditas, tá bom? E esse prazo, ele pode levar ali, a gente coloca uma média de 15 dias, mas isso é uma média, tá? Porque depende, tem cliente que manda os documentos muito rápido para a gente, aí às vezes em uma semana ele roda todas essas análises. Tem cliente que demora bastante para mandar os documentos. Então, depende bastante, mas hoje a média aqui na Acreditas é de 15 dias até assinar esse contrato com ele, tá bom? Assinou o contrato, ele vai ser protocolado e aí ele vai ser encaminhado para o cartório do cliente para ser registrado, tá bom? Registrou, e aqui nessa etapa, os nossos consultores vão sempre vão estar em contato com esse cartório, vão passar sempre para o cliente como que tá, qual que é a previsão, tá bom? E aí, registrou em cartório, tá tudo ok, a gente libera o recurso ali para o cliente, libera o crédito para ele, tá bom? Então, até aqui com Acreditas, e depois aqui a gente precisa esperar o cartório registrar, e aí a gente libera o crédito para o cliente, tá bom? Então, esse aqui, só para vocês saberem, resumidamente, são as etapas que esse cliente vai passar aqui na Acreditas, tá bom? Só uma pergunta. Vamos lá. Bom dia, sou o Jean, sou aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse custo de averbação lá no cartório, de quem é? Do cliente ou da Acreditas? Os custos cartorários são do cliente, mas assim, Jean, qualquer custo que tem, então, por exemplo, o IOF, todas essas taxas e custos que o cliente pode ter na operação, tudo é absorvido ali na parcela para ele. Ele não precisa pagar nada separado. A gente já junta tudo e absorve na parcela para ele. Então, por exemplo, o que ele for pagando aqui para Acreditas, ele já vai estar pagando tudo que ele teria de qualquer gasto aí com relação a isso. E as custas cartorárias estão incluídas aí. Mas, Jean, a gente mostra tudo detalhadamente para o cliente, tá? Qual foi o valor da custa cartorária, qual é o valor do IOF, tudo certinho ali, ele tem clareza e transparência ali de todos os valores. Na hora que for registrar, Ana, aí o próprio agente de vocês da Acreditas que vai fazer esse pagamento aí. Exatamente. O cliente não tem que levar nenhum dinheiro. Nada. É o Entendi. agente que vai pagar, tá bom? Exatamente. Perfeito. Tá? Boa. Então tá bom, gente, eu vou passando aqui mais por conta do horário, mas fiquem à vontade para me interromper, tá? Ô, Natália, eu vou entrar no... Oi? Voltando a essas custas cartorárias aí que o representante de vocês vai ao cartório, depois tu apresenta as custas para o cliente fazer o pagamento, é isso, né? Isso, depois o agente paga tudo certinho, mas a gente mostra tudo para o cliente, todos os valores, e aí ele vai pagar lá nas parcelas dele. Esse valor vai estar absorvido nas parcelas dele. Ah, esse valor já vai estar incluso dentro do contrato Vai. dele? Isso. Exatamente. Entendi. Tá bom? Exatamente. Entendi. É isso. A gente entende que facilita muito para o cliente, senão ele fica tendo que pagar várias coisas separadas ali, né? Para ele não se perder. É então verdade. a gente faz esses pagamentos certinho e absorve tudo ali no final para ele. Tá bom? Boa, gente. Então, entrando agora aqui no veículo. O veículo ele é um pouco mais rápido, vocês vão ver, né? O imóvel ele envolve mais documentação, são valores maiores, né? Então, agora aqui no veículo, a gente vai ver operações principalmente para aquele cliente que está precisando do dinheiro ali bem rapidinho. Esse aqui é o mais indicado. Então, vamos lá. Os empréstimos vão de R$5.000 até R$150.000, tá? Então, até aquela primeira dúvida que a Tamiris tinha trazido, né? Então, esses aqui são os valores mínimos e máximos para esse tipo de operação. Renda mínima necessária aqui é de R$1.200, tá? Só que aqui, gente, para veículo, a gente não pode compor renda, tá? Então, é a renda de uma pessoa só de R$1.200, tá? Mínima. Aqui na Acreditas, a gente aceita veículos dos últimos 15 anos do ano de fabricação. Então, agora que a gente está em 2021, a gente está aceitando veículos lá de 2006, tá? Então, esse é um diferencial da Acreditas. Então, a gente consegue atender aí clientes com veículos mais antigos, tá?
E aí as nossas taxas, elas estão a partir de 0,99% ao mês, tá? E aqui, gente, aquela mesma coisa que eu tinha falado em imóvel. Essa aqui é a taxa mínima. Oi? Foi, por gentileza. É o Alan aqui de Maringá, Paraná. Oi, Alan. No caso do empréstimo de garantia de veículo, o cliente, ele pode estar negativado? Pode. Ele pode. A gente sempre vai analisar esse cliente, porque muitas vezes a gente pode condicionar alguma dívida ali para ele, não tem problema. O que ele não pode é ter protesto no nome, tá? Protesto a gente não faz. Entendi. Tá bom? Ô, Ná, que nem eu fiz essa pergunta para você no particular, mas vamos jogar aqui para o pessoal já ficar ciente também. O cliente, ele é obrigado a ter CNH ou tem que ter um condutor para CNH? Não precisa ter CNH, tá, gente? Às vezes a pessoa, ela tem um carro, mas ela não tem a CNH. Às vezes é o pai que tem um carro que o filho que dirige o carro, por exemplo. Não tem problema. Esse documento pessoal com foto que a gente pede pode ser o RG, por exemplo. Não precisa ser a CNH, tá bom? Essa é uma boa dúvida mesmo. A idade mínima tem? 18 anos. Aqui então consegue fazer com 18? Consegue. Legal. 18 Natália? anos, tá, gente? Oi? Mais ou menos em média, o que vai dar a taxa? Só para... A 0,99 é a mínimo, o que? Dá 1,50 mais ou menos a média? Entre 1,50 e 1,70. Vai depender muito, Valdir. É o Valdir, né? Isso. Vai depender muito, Valdir. Duas coisas que influenciam bastante aqui a taxa, tá? A saúde financeira do cliente, então a gente vai ver como que ele está financeiramente, né? E o bem, o veículo influencia na taxa dele, porque a gente aceita veículos bem antigos, então a garantia influencia diretamente na taxa que o cliente vai ter. O prazo aí de 20 a 60 meses é o cliente que define? Isso, A única coisa que pode acontecer é o que eu tinha te falado, né? Como a gente tem aquela regrinha de idade, às vezes o cliente, ele já tem 75 anos, ele já tem 70 anos, desculpa, ele não vai conseguir fazer em 60 meses. Mas, por conta da idade máxima, mas ele pode escolher, às vezes ele consegue fazer até 60 meses, mas às vezes ele quer em 48, fica a critério dele. A gente tem visto aqui que está melhor até que financiamento de veículo. A tua operação... É verdade. Pô, olha, não dá nem para comparar, porque o teu as regras estão mais fáceis, a renda está mais fácil, o valor do empréstimo máximo até 90% tá melhor, e dá para fazer 60 meses, a gente consegue fazer até 48, olha. Boa. Valdir, eu passei uma simulação ontem, só para você ter uma noção aqui. E um parceiro nosso deu em torno de R$440, mais ou menos, a prestação. E aqui com eles deu 340, 345. Então, dá bastante diferença. Temos que pensar melhor por onde vamos encaminhar. Nem financiamento, é garantia até. Exatamente. Verdade. Muito bom. Ótimos pontos, gente. Natália, me fala em relação aí à negativação aí do pessoal aí. Acredita que faz com negativado? Então, a gente sempre vai ter que analisar, tá? Se o crédito, se os nossos analistas de crédito entendem que é viável, às vezes tem alguma dívida, alguma coisa que a gente pode condicionar aqui para a gente quitar, para poder liberar o valor para o cliente. O que ele não pode ter é protesto no nome, tá? Mas, às vezes, ele está negativado, a gente sempre cadastra, a gente sempre pede para cadastrar para os nossos analistas olharem, porque, às vezes, ele passa ali na análise de crédito e, às vezes, o analista entende assim, olha, tá negativado aqui, mas vamos para o comitê, ver se o comitê consegue liberar. Então, eu sempre sugiro para vocês cadastrarem para a gente tentar ali atender o cliente, sim. Mesma coisa que o do score. O score também não tem nada a ver. O score tem a ver, sim, tá? A partir de 400 o score. Isso tanto no veículo quanto no imóvel ou só no veículo? Não, só no veículo. O imóvel, gente, o score é a partir de 200, tá? Certo. O score é a partir de 200, aqui é 400, tá bom? Tá. Aí aqui, então... Oi? Uma dúvida. No imóvel, ambas são perguntas, né? No imóvel, pode ser feito com imóvel de terceiro.
E no veículo também pode? Pode ser feito com imóvel de parente de primeiro grau, né? De terceiros a gente não aceita, então tem que ter vínculo de primeiro grau de parentesco e aqui no veículo também. Aí eu vou até mostrar para vocês, vou até aproveitar essa dúvida que você trouxe. E aí, gente, aqui no veículo tem um ponto bem bacana aqui na Acreditas, tá? A gente pode fazer com o veículo de um parente de primeiro grau, então, ou seja, eu, Natália, quero solicitar aqui o empréstimo, mas eu não tenho o veículo do meu nome, mas o meu pai tem, por exemplo. O meu pai, eu vou colocar o veículo do meu pai e eu não preciso transferir para o meu nome esse veículo. Então, se o parente é de primeiro grau, a gente não precisa transferir o veículo para o nome dele, tá? Ele entraria como garantidor só, né? Garantidor, exatamente. Tá bom? Em ambos os casos. Repete para mim aí, não entendi que eu tive que atender uma... Não, imagina, é assim, ó. A gente aceita veículos em nome de parentes de primeiro grau. Então, às vezes, a pessoa que está solicitando um empréstimo, ele não tem o veículo no nome, mas ele tem um parente de primeiro grau que tem. Esse parente entra só como garantidor e não precisa transferir o veículo para o nome do cliente que está solicitando. Então, por exemplo, eu estou pedindo um empréstimo e o veículo está no nome do meu pai. O meu pai não precisa transferir o veículo dele para o meu nome. Entendeu? Ele consegue fazer. Mas o contrato vai ser tudo no nome do pai, né? Não, tudo no nome do solicitante. O pai só vai ter, ele só vai estar como garantidor. O pai só precisa falar, não, eu autorizo que ele faça a operação com o meu veículo. É a única coisa que a gente precisa. Ô, Natália, Oi. você pode me dizer, por gentileza, o que engloba primeiro grau? Posso. Só irmão, pai, mãe, irmão e filhos. Só. Marido, esposa, não? Ah, cônjuge pode sim. Pode. Ok, obrigado. É verdade, pode sim. Veículo que a gente fala, Natália, é tanto leve quanto pesado? Não, isso eu vou passar aqui para vocês. Tá bom? Eu só seguro um minutinho aí que eu já passo aqui a informação para vocês, que eu trouxe todos os perfis, tá bom? Desculpa, tá bom. Não, imagina, que isso, eu gosto disso. Quando traz uma dúvida que eu já trouxe no material, tá sinal que o meu material tá contemplando tudo. Boa. Gente, aqui então, a idade máxima da operação é de 75 anos, tá? Então, é aquela mesma coisa, a idade do cliente mais o prazo da operação, o máximo é 75, tá? Empréstimo máximo de até 90% do valor do veículo. E aqui a gente também tem aquela carência, tá? Então, o cliente solicitou aqui o empréstimo com a gente. Recebeu o dinheiro, ele vai ter 2 meses para começar a pagar a primeira parcela, tá bom? E aí, a tabela que a gente utiliza aqui é a Molicar, tá? Aqui, gente, no caso do veículo, é só para pessoa física, tá? A gente não faz em nome de pessoa jurídica ou veículo também em nome de pessoa jurídica. É só física aqui nessa modalidade, tá? E aí, de novo, o veículo pode estar em nome da pessoa que está solicitando ou de um parente de primeiro grau ali, sem precisar que esse veículo seja transferido para o nome da pessoa que está, que é o proponente. Oi? Você vai disponibilizar esse material para nós no EAD? Já tá lá. A Tamires falou que já colocou. Já tem lá, tá? Tá, ok, obrigado, hein? De nada. Aí aqui, ó, a dúvida, né? O que a gente aceita? A gente aceita veículos leves, SUVs e 4x4. Hoje, esses são os perfis aceitos pelo Acreditas. Então, por exemplo, pesado, né? Caminhão, ônibus, van, moto, minivan, esses não são aceitos no momento, tá? Então, são esses 3 aqui que a gente atende. E aí, gente, para não ficar muita informação para vocês, mas como a gente até falou agora, tá no EAD, aqui a gente lista para vocês todas as marcas e todos os estados aceitos, tá bom? Já tá tudo lá para vocês completo, senão fica muita informação aqui, né? E aí, passando para documentação. Então, aqui, documento pessoal com foto. Então, tanto o RG quanto a CNH, pode ser qualquer um dos dois, tá? Comprovantes de renda, então, ou os olerites ou os extratos bancários dos últimos 3 meses, tá? O comprovante de residência e o documento do veículo. Então, gente, esses aqui são os únicos documentos que a gente vai solicitar para o nosso cliente, tá bom? Se ele for profissional liberal, não aceita o imposto de renda ou... Profissional liberal, eu vou ter que confirmar com você agora. O imposto de renda te dá a renda anual ali, né? Dá para compor ali o valor da renda dele, né? Valdir, eu vou
voltar com essa dúvida aqui para o nosso time de auto, e aí a gente compartilha depois com vocês. Qualquer coisa eu incluo aqui nesse material, e aí a gente disponibiliza o material com essa informação no EAD. Pode ser, gente? Tá certo, tá ótimo. Tá. Pode ser. Ô, Natália. Oi, já vou até anotar. Pode falar. Natália, a Laura está falando. Nesse caso de veículos, como o de imóvel, se tiver um financiamento, por exemplo, você também paga a diferença? Como é que... Isso, é exatamente igual aquele exemplo que eu trouxe do imóvel. Se o veículo for financiado, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai analisar, né? Aí a gente viu, ele tem ainda 10 mil para ser quitado. A gente vai liberar 30 mil para o cliente. Primeiro, desses 30 mil, 10 mil a gente vai lá e vai quitar o que está financiado ainda, aliena o veículo a creditas, e depois a gente vai lá e libera como crédito para ele os 20 mil restantes. Legal. Tá bom? Faz sim. Ô, Natália. Oi? Como há a possibilidade do parente de primeiro grau ser fiador, o comprovante de residência não pode ser no nome dele também? Comprovante de residência pode ser no nome do parente de primeiro grau. Nesse caso do garantidor, pode. Ok. E é garantidor, tá, gente? Quando a gente... Não, se for no caso, garantidor, mas se ela estiver refinanciando o carro dela mesmo próprio, não pode ser o nome, mas ela mora com os pais. Pode. Nesse caso, pode. Tá bom? Não tem problema. Bom dia. Bom dia. No caso, se a pessoa morar alugado, como é que faz o comprovante de residência? A conta de luz, geralmente, né? Ela pode mandar a conta de luz, às vezes de internet, ela pode mandar essas outras contas. Cartão de crédito, conta de cartão de crédito. Tá, porque geralmente a conta de luz está no nome do proprietário, né? Mas às vezes, por exemplo, a net, internet, telefone, conta do celular, às vezes que ela recebe em casa, vai estar no nome dela. E aí a gente pode comprovar por essas contas, não tem problema. Tudo bem. Tá bom? Obrigado. Imagina. Aí, gente, agora passando para vocês também aqui, resumidamente, como que é a esteira, né? Então, hoje o nosso fluxo principal aqui na Creditas, como que ele funciona? Você envia o cliente para Creditas, tá? Cadastra ele. Assim que vocês cadastrarem, vocês colocam o e-mail dele no cadastro. Então, assim que vocês cadastrarem, ele já recebe um e-mail. Nesse e-mail, o cliente confirma os dados dele e autoriza a análise de crédito. Então, vai ter um botão lá, eu autorizo a análise de crédito pela Creditas. E aí, a gente já roda a análise de crédito. Então, ela é bem automática, tá? Então, recebeu o e-mail, já confirmou lá, já deu o aceite para análise de crédito. Aí, esse cliente rodou a análise de crédito, que também é no máximo 24 horas. Essa análise aqui, ela é até mais rápida, tá? Às vezes, tem cliente que sai aí em menos de 1 hora, já sai a análise dele. Foi aprovado na análise, ele já vai receber o link para realizar a vistoria. Então, aqui na Creditas é uma auto-vistoria. O cliente vai acessar esse link que ele recebeu, vai receber todas as orientações, tá, gente? O consultor vai dar todo o suporte, e aí ele recebe o link, ele tira as fotos ali. Então, vai falar, tira a foto do lado direito, do lado esquerdo, do odômetro, enfim. E é bem rapidinho. Então, como ele tira as fotos através desse link, já sobe para o nosso sistema, tá? E aí, a gente já consegue realizar essa vistoria aí de forma bem rápida para ele. Saiu o laudo ali, o cliente já vai estar ali em contato com o nosso consultor já vai ter feito a proposta para ele, né? Ele já deu ok, tá de acordo com a proposta, fala, vou dar seguimento. A última etapa é que a gente vai pedir os documentos. Então, veja, aqui é diferente do imóvel. No imóvel, a gente precisa dos documentos para realizar a análise de crédito. Para automóvel, a última etapa vai ser a solicitação dos documentos, tá? Então, realizou a análise de crédito, já fez a vistoria, tá de acordo com a proposta, a Creditas vai solicitar aquelas documentações que eu mostrei para vocês para ele mandou, tá tudo ok, a Creditas confirmou tudo certinho, a gente já libera o recurso para ele. Hoje, gente, em média, assim, esse processo dura 3 dias, tá? Mas
eu tenho muito cliente que entra aqui e paga no mesmo dia ou no máximo em 48 horas. Isso vai depender muito da agilidade do cliente também, ali do engajamento dele saber que ele já vai receber o e-mail, que ele já vai dar continuidade, que assim que ele receber o link da vistoria, ele já pode realizar a vistoria. Então, depende bastante desse lado ali da ajuda deles também com a gente, tá? Mas é um processo bem mais rápido. E aí, agora, a liberação do recurso também, ela é feita bem rápida na conta do cliente, principalmente agora a gente tem feito com Pix, a cada meia hora, acredita, faz Pix aqui de liberação de crédito. Então, tá realmente bem rápido aqui. Tem muito cliente que entra e paga no mesmo dia, tá bom? Ô, Ná, E aí, oi? No caso falar. Aqui, da parte da documentação, vai ser o próprio licenciado com o login dele que vai anexar essa documentação ou envia de alguma outra forma para vocês aí da Acreditas? O consultor vai solicitar para ele esses documentos ali no atendimento, e aí ele manda para o consultor, pode ser até mesmo pelo WhatsApp ali que o consultor está falando com ele. Ah, tá. Tá bom? O consultor vai entrar em contato então, com o cliente sim. ou com o licenciado? Com o cliente. Ah, sim, entendi. Não, perfeito. Tá. Assinatura de contrato é tudo entre o seu consultor e o cliente. Exatamente. Certo. O cliente, ele não tem visão de nada do processo dele, Natália? Oi? O cliente, ele tem como visualizar o processo dele, acompanhar, ou somente a gente? Não, o cliente tem sim. Vocês acompanham tudo na plataforma que eu vou mostrar para vocês, mas aqui, gente, o processo é automático das análises, mas ele vai estar o tempo inteiro sendo atendido por um consultor da Acreditas, tá? O consultor vai dar todo o suporte para ele vai saber em que etapa que ele tá, qual que vai ser a próxima etapa. Às vezes ele vai precisar de uma ajuda ali com a vistoria, o consultor vai dar todo o suporte para ele. Entendi, perfeito. Tá bom? Tem um consultor, sim. Ô, Natália. Oi. Na realidade, então, a nossa função é levantar o negócio, colocar a informação para vocês e vocês fazem todo o restante, é isso? Ligam pro cliente, pede documentação. Tudo. Vocês só nós precisam só podemos, indicar. pela plataforma, acompanhar o negócio e até o cliente pode ligar para vocês para ter informação de como anda, é isso? Exatamente, a gente vai fazer todo o atendimento desse cliente, mas claro, gente, vocês têm como acompanhar todo o processo, a gente vai dar todo também, às vezes vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa, a gente está aqui para dar toda a visibilidade para vocês, mas vocês indicam e acredito já tem todos esses consultores ali na ponta que vão solicitar os documentos, que vão fazer todo o atendimento dele. Então, ele consegue acompanhar tudo, vocês também conseguem, e às vezes, vocês vão ver que muitas vezes eu entro em contato assim, gente, a gente está com esse cliente aqui, a gente está com a Natália, mas está um pouco difícil o contato com ela. Será que você consegue me ajudar? Então, a gente trabalha muito em parceria mesmo aqui, tá? Eu pedi essa ajuda também para vocês e o que vocês precisarem de ajuda, pedir para mim também. Tá? Mas ele é atendido, sim, por esse consultor. E aí, gente, até uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Esse fluxo que eu mostrei para vocês, primeiro, é o automático, principalmente para a gente poder agilizar muito ali a liberação do recurso para o cliente, né? Dele já seguir pelo e-mail e tudo mais. Mas vocês podem virar para mim e falar assim, Natália, mas e se meu cliente não seguir pelo e-mail? Não tem como? Não é isso. Essa é só a primeira forma que ele pode seguir, que é o fluxo automático que a gente fala. Se esse cliente não acessar o e-mail, em até 24 horas, esses consultores aqui que são especializados, eles vão começar a entrar em contato com esse cliente, até conseguir falar com ele para confirmar os dados, colher a autorização da análise de crédito e dar continuidade no processo. Então, ele vai ter esse suporte do consultor nos dois fluxos. O que só vai mudar vai ser exatamente esse início aqui, dele autorizar a análise de crédito pelo e-mail, ou ele aguardar e o consultor entrar em contato com ele e ele dar essa autorização por telefone. É só isso que muda. Mas nos dois processos, o consultor vai estar dando o suporte para ele, tá? Até para dar um pouquinho mais de visibilidade aqui para vocês, deixa eu clicar aqui. Eu até divido o fluxo, tá? Então, aqui está o automático, que é o cliente acessa o link enviado por e-mail, ou o processamento, que ele vai aguardar essas confirmações dos dados através desse consultor da Acreditas, tá bom? Mas eles têm todo o apoio, tá, gente? E aí, o que eu deixei no material também?
qual é o e-mail que o cliente recebe, porque eu também acho super importante vocês saberem a comunicação que a Acreditas está fazendo com eles, tá? Então, esse aqui é o e-mail, tá? E aí, o que acontece? Vocês cadastraram ele vai receber esse e-mail aqui, é só ele clicar em preencher informações, e aí ele já vai confirmar os dados dele e autorizar a análise de crédito. É super simples e a gente já consegue rodar ali bem mais rápido para ele, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o e-mail. Oi. Bom dia. Bom É dia. o André que está falando aqui de Mogi Guaçu. Eu só fiquei ainda numa dúvida. Por exemplo, Claro. chegou um cliente aqui agora, tá? Ele quer fazer essa operação. O encaminho para vocês, é isso? Por exemplo, estou com um cliente aqui que quer fazer essa operação. Só faço esse contato e vocês que tocam o resto ou tem que pedir? Não, eu acho que ainda não. Essa é a última etapa do treinamento, que eu mostrar para vocês vão receber, para todo mundo que for trabalhar com Acreditas, a gente vai fazer liberação de logins para vocês, então vocês vão ter cada um o seu acesso individual, aonde a gente libera esse acesso para vocês, e aí vocês vão aqui, ó, deixa eu até passar já para ficar mais claro, é o portal do Parceiros. Então, assim, você vai entrar em contato com a matriz, que no caso vai ser a Tamires, né? Você vai falar, Tamires, eu quero me cadastrar para eu fazer indicação de cliente na Acreditas. A Tamires vai pedir para você lá alguns dados básicos, só que a gente precisa, e a gente vai criar o seu acesso para essa plataforma aqui. E aí, nessa plataforma, você vai conseguir indicar, simular e acompanhar os seus clientes. Então, a gente, após o treinamento, eu acredito que algumas pessoas vão entrar em contato com a Tamires. Assim que me passar, eu já vou criar essa liberação e mandar as informações para vocês. Quando vocês receberem um acesso, vocês vão receber um login e uma senha. Essa aqui é a primeira página da plataforma. Assim que vocês entrarem, esse aqui é o portal de vocês. Então, aqui vocês vão conseguir visualizar todos os clientes que vocês colocaram lá na plataforma. Vocês vão conseguir ver qual a etapa que ele tá, né? Se ele tá em análise, se ele já foi pago, se ele tá negado. E aqui nesse botão verde tem o nova proposta. Você vai clicar aqui, eu tô com um cliente. Ele vai querer fazer de veículo, por exemplo. Você vem em nova proposta e aí vai abrir assim para você. É veículo ou é imóvel? Você clica no veículo e vai ter os dados que você precisa cadastrar ali. Aí você cadastrou, o cliente já entra no sistema da Acreditas. E aí ele vai, se for veículo, já vai receber o e-mail aí que você cadastrou ele. Entendi. Entendeu? Acho que agora ficou um pouco mais claro para todo mundo, né? Assim, chegou um cliente, como que eu indico? Como que eu faço para esse cliente ser atendido pela Acreditas? É exatamente aqui, gente. É nessa plataforma que quem tiver esse interesse, a gente vai disponibilizar o login. Natália. E aí, vocês cadastram e aí ele vai ser atendido pelos consultores da Acreditas. Natália. Oi. Por gentileza, esse login e senha que vai ser disponibilizado vai ter custo adicional? Não tem custo nenhum para vocês. É sem custo. O login não tem custo. Se vocês indicarem um cliente, não tem custo nenhum, tá, gente? Às vezes o cliente vai para frente, ou às vezes não vai, mas não vai ter custo. É tudo gratuito para vocês. Tá bom? Tanto faz veículo como imóveis, é isso? Exato. Quando você clicar aqui em nova proposta, ele vai te perguntar se vai ser ou o veículo ou o imóvel, e aí ele vai te pedir as informações. Aí, se for imóvel, ele vai te pedir o endereço, tudo certinho. Se for o veículo, ele vai te pedir ano de fabricação, de modelo, a marca, tudo certinho ali com relação ao bem, tá bom? Tá bom, obrigado. Natália, Oi. para mim fazer uma simulação para o cliente ver como é que vai ficar mais ou menos, entro aqui em simulador de taxa, nesse caso. Isso, exatamente. Aí agora, só para eu dar um geral aqui para vocês da plataforma, então aqui, gente, vocês entraram. Vocês vão conseguir ver, né, acompanhar aqui como que tá o cliente de vocês. E aí aqui do lado vocês têm o simulador de taxas, onde vocês podem gerar essa simulação em PDF para mandar para ele. E aqui, onde vocês cadastram a proposta e de fato colocam o cliente no sistema. Tá bom? Então, não sei se vocês têm mais alguma dúvida lá sobre o produto, enfim.
Mas a gente passou, acho que todos os pontos que eu queria trazer para vocês, como que funciona o imóvel, como funciona o veículo, e aqui no final como funciona esse portal do parceiro. E aí agora, gente, de próximo passo, quem tiver interesse mesmo, acionar a Tamires vai passar para vocês o que vocês precisam mandar de dados, são dados bem básicos ali mesmo, para a gente poder criar esse acesso, e aí o acesso sendo criado, vocês já recebem um e-mail ali com a senha, tudo direitinho, e aí vocês já podem começar a indicar os clientes aqui nessa plataforma. Natália. Natália? Oi? Eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, chegou o cliente aqui, de repente ele só quer saber informação, ele não quer entrar ainda colocar o e-mail dele lá na plataforma. Eu posso fazer a simulação para passar uma ideia para ele, né? Isso. Aqui nesse simulador, você só vai precisar, tipo assim, mais ou menos qual que é a sua renda, qual que é mais ou menos o valor do bem, sabe? Aí você não, aí aqui nesse simulador você não precisa cadastrar não, tá? Legal, valeu, obrigado. Imagina. Tinha alguma dúvida? Tenho uma dúvida. Vai ter material de divulgação desse produto que a gente vai precisar divulgar, né? Em redes sociais, enfim. Tem algum material de divulgação? Tem. Tamires, eu preciso da sua ajuda de novo. Tá no EAD, materiais, vocês disponibilizaram? Como que tá isso? Tá tudo no EAD, todo aquele material que você me passou, até o checklist para poder solicitar o login, tá na EAD. É só vocês entrarem lá na EAD, fica na parte do imóvel ou na parte dos veículos, que vai estar tudo lá, tanto em um quanto no outro. E aí você tem o login, a gente jogou o login lá também na área de parceiros, tá? O link para vocês acessarem ali a parte de parceiros da Acreditas, tá? Já tem o link lá disponível também. Assim que a gente liberar para vocês o login, aí vocês têm como acessar por lá também, caso vocês percam, não conseguem entrar, vai estar tudo registradinho lá, tá? E se você precisar, Mariane, de algum material diferente, quiser montar um material, aí você entra em contato com a moça do marketing aqui, tá? E aí você conversa com ela para ela montar o material da forma que você precisar, tá? Ótimo, vou precisar. Ô, Natália. Oi. Não sei se você falou aí, mas caso o carro esteja financiado, é igual a casa, né? Quita e dá os trocos para o cliente. Exatamente. Igualzinho. Tá bom? Natália. Oi. Assim, ó, a operação entrando por nós ou diretamente pela Acreditas, tem alguma avaliação diferente em taxa ou não. Não, é igual. É igual. Se o cliente entrar por vocês ou se o cliente se cadastrar no site da Acreditas, ele vai receber a mesma proposta. Olha, muito legal a operação de vocês, hein? Muito legal. Que bom, Valdir. Fico feliz pelo muito feedback. Legal. Contem sempre aí com a gente. Até aproveitando, queria agradecer todo mundo pela disponibilidade aqui, por ter vindo para o treinamento. Como a Tamires falou, todos os materiais estão lá. Quem já tiver interesse, já quiser solicitar esse login, vou trabalhar aqui o mais rápido possível para eu conseguir fazer todas essas criações, já liberar para vocês. E contem muito comigo. Qualquer dúvida que surgir aí, eu estou aqui à disposição de todo mundo. E queria desejar aí um ótimo... Não sei se é feriado aí para vocês. É feriado. É feriado, então um ótimo feriado aí para todo mundo. E obrigada aí mais uma vez, Tamires. Obrigada também pela oportunidade. A gente que agradece. Feriado só para os Marajá de São Paulo. O resto do Brasil trabalha. Trabalha. Boa. Então, queria agradecer. E assim, gente, sempre que precisar, eu posso vir aqui nas lives, posso falar de novo, atualizar vocês. Eu fico à disposição, tá bom? Perfeito, muito obrigada a você pela disponibilidade, tá? E pode ter certeza que a gente vai sim chamar você aí para poder fazer essas liberações e dúvidas também, né? Como você já disse, ficou à disposição. Quem precisar do telefone da Natália, é só mais as dúvidas que você não consiga resolver e nem eu consigo resolver, a gente passa para a Natália. E ela vai estar aí dando essa ajuda para nós, tá? Pessoal, aquela situação do imposto de renda, né, Natália? Que você vai repassar para nós. Eu vou repassar. Eu já anotei a dúvida aqui, eu vou acionar o time e aí eu devolvo para a Tamires e qualquer coisa a gente inclui lá no material para ficar para todo mundo no EAD. Tamires, por gentileza, deixa o seu contato. Sim, sim. Ó, é 17 988 09
3211. Ok, obrigado. Eu agradeço. Pessoal, agradeço muito. Oi, pode falar. Você poderia repetir o passo a passo para chegar naquela parte de solicitação de login? Perdão, não entendi. Cortou. Você poderia repetir o passo a passo para poder acessar a solicitação de login? Ah, tá. A solicitação, vamos supor, se você quiser, é só entrar em contato comigo, tá? Ou você pode entrar dentro da intranet, aí você vai na área da parte dos imobiliários ou veículos, lá vai ter o checklist, tá? Dos dados que eu vou precisar. Aí você me encaminha, ou eu te encaminho pelo WhatsApp também, fica mais fácil, tá? E aí eu te encaminho esse checklist. Você me passa, eu solicito o login para ela. Aí tem lá dentro da intranet, na área de parceiros, o link, tá? Que vocês vão acessar para poder entrar na área de parceiros e fazer as suas simulações e seguir com a proposta, tá? Beleza, obrigado, Camila. De nada. Muito obrigada, então, gente. Obrigada, Natália. Tenha um bom dia, viu? Obrigada para vocês também. Se surgiu Natália, aqui é o Eduardo. Você tá me vendo aí também agora? Tô vendo. Ah, então tá bom. Eu coloquei aqui na tela para o pessoal ver o atendimento, o suporte da Tamires. Todo mundo tá conseguindo ver aí? Sim. Tá aparecendo. Ah, então tá bom. Natália, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo seu treinamento, pela sua disponibilidade de sempre, é claro. E esperamos aí muitos frutos, né? O resultado aí desse trabalho maravilhoso, que são nada mais, nada menos do que as vendinhas tão esperadas, né? É isso aí. Vamos com tudo aí que vai ser sucesso. Contem comigo aí pra gente fazer bastante negócio, para dar todo esse suporte, esse acompanhamento aí pra gente fazer aí bastante operações juntos. Então tá bom. Eu quero agradecer a Natália, quero agradecer a Tamires, quero agradecer todos que participaram desse treinamento, que investir em conhecimento é tudo. E parabéns a todos vocês que participaram. Estão todos de parabéns, o suporte está aí, da Tamires, qualquer maiores dúvidas ela vai atender, a Natália também é intermediando junto com a Tamires, e eu tenho certeza que nós vamos evoluindo cada dia e que os resultados já vão começar a aparecer aí, né? Com certeza. Isso aí. Perfeito. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Até, gente. Tchau, tchau. Obrigadão. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Estamos encerrando mais um treinamento no dia de hoje. Nos encontramos nos próximos treinamentos e aí vou deixar na tela para encerrar o telefone da Tamires do suporte para maiores informações. Um grande abraço a todos e tchau!